Maravilha, maravilha. Aqui quem fala é Everson Montanha, e mais um Monte Webcast, o podcast do Pesadão. E hoje uma visita ilustríssima, diretamente de Braço do Norte, Santa Catarina. Cara, que bacana. A gente começou com a live, né? Eu estava até conversando com ela aqui. Um abraço, Fernando Bittencourt, né, que me apresentou. A gente fez live, a gente já trocou ideia, e ela, por acaso, veio fazer um tour aqui no Rio de Janeiro. Ah, vai conversar com o Pesadão. Minha amiga Sil News. Fio News. Maravilha, obrigado mais uma vez pelo esforço que você fez aí para. Viajou hoje, chegou hoje da sua cidade, Cheguei hoje na às madrugada. 6h30. Caramba, como é que foi isso? Conta um pouquinho. Foi uma loucura, né? A minha cidade não tem aeroporto, a gente saiu então 2h40 de casa, pegamos o voo um pouquinho antes das 6h, o voo adiantou um pouquinho, acabamos chegando aqui antes das 7h. Bem cansativo, claro, mas aí a gente tomou um banho, deixou as coisas no hotel e saiu já para conhecer o Rio. Como diria o outro, né? Lavou tá novo, né? Tomou um banho, tá tudo ok. Maravilha, maravilha. Sexóloga, né? Tem um monte de predicados nessa área. Queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória nesse ramo. Hoje nós vamos falar sobre sexualidade ao longo da vida, né? A gente vai trocar uma ideia sobre isso. E são muitos temas que vocês vão poder até, inclusive, deixar os seus comentários para a gente poder repassar isso. E dependendo dos comentários, a gente transformar isso numa live e tá falando com vocês ao vivo. Mas hoje a gente vai fazer uma coisa mais abrangente, que para a gente é muito bacana estar podendo conversar com você sobre isso. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, né? Quando o convite chegou, eu fiquei muito surpresa, muito feliz também. É uma oportunidade muito boa, até porque para mim é muito importante trazer o conhecimento para as pessoas, né, para a população. A minha trajetória, então, Montanha, eu sou educadora, né? Sou professora já há muito tempo. Mas esse sonho de sexóloga sempre fez parte da minha vida. Quando eu era menina, muito jovem, assistia lá a Laura Miller no Serginho Groisman, que ainda era na Band, né? Marta Suplicy, que eu acho que é a nossa pioneira na área da sexualidade. Então eu já ficava, meu Deus, como eu queria ser aquela mulher, como eu queria falar dessa forma, né? Ter esse conhecimento. E só que no Brasil não tem uma faculdade de sexologia, né? Nós temos cursos livres e especializações. Então, eu esperei muito tempo para entrar, porque tem um curso que a USP às vezes oferece, mas não dava certo. Então, depois eu descobri que uma universidade de Campinas oferecia esse curso e eu acabei entrando. Levei algum tempo, né? 2 anos e meio estudando. Quando eu me formei, eu busquei uma especialização, então, dentro da área. Eu já tinha o título, mas eu queria ser especialista em alguma coisa, né? E aí eu me especializei em sexologia clínica e educacional por uma escola aqui do Rio de Janeiro. Ai, que bacana. Já praticamente a carioca. Já sou da casa. Com certeza. Mas, assim, é um tema que, embora, assim, se fala muito que a gente, dinheiro, sexo, estão sempre rodeando nossos. Sexo é poder, é, né? E e, tá relacionado ao poder. né? E o que acontece? Mas, de alguma forma, existem muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas sobre vários aspectos. Eu costumo dizer que na questão sexual especificamente, eu acho que eu atingi o meu ápice no meu terceiro casamento, por conta da maturidade e tudo mais. E a gente vê que a gente vai ficando mais velho, a gente está mais aberto ao diálogo. E os jovens e tudo mais só querem fazer, não querem aprender como faz, todos os detalhes, todas as nuances e os perigos e ameaças, né? Primeiro, o que a gente tem que entender? Falar de sexo ainda hoje, né? Nós estamos em 2023. Falar de sexo ainda hoje é um tabu muito grande, né? As pessoas, elas também têm preconceitos, né? Até com a gente que é sexólogo, eu já passei por momentos assim
de preconceito pela profissão, mas o que que é importante colocar aqui? O sexólogo, ele é alguém que estuda a sexualidade humana. Para quê? Para trabalhar isso, então, com o ser humano. Trabalhar a sexualidade, a educação sexual, então, não é ensinar a fazer sexo como muita gente pensa que é, ou usar preservativo, né, para não engravidar, para não pegar ISTs ou DSTs. É muito mais do que isso, é muito mais abrangente, né? Até para aquele casal que não teve um conhecimento ali na juventude, hoje talvez a relação não está muito boa, fazer uma educação sexual com esse casal é importante também. Então, falar de sexo é importante desde bebê, na minha opinião. Desde quando temos lá o bebezinho, quando a mãe vai dar o banho naquela criança, você vai me dizer assim: "Ah, mas bebê não entende". Mas quando a mãe vai dar o banho no bebê, na hora do banho ali, a partir dos 3 meses, se ela falar assim para o bebê: "Ah, agora a gente vai lavar sua cabecinha, vai lavar o seu joelhinho, seu narizinho", o bebê ele vai gravando, né, as palavrinhas, vai gravando os nomes e ele vai entendendo onde é. Então também dizer: lavar o seu bumbumzinho, ou o seu piu-piuzinho, sua pepequinha, para que a criança ela tenha conhecimento. Depois desse período ali, 2 anos e meio, 3 anos, a mãe já pode começar a dizer para a criança que, então, o bumbum, a pepequinha, o piu-piu são as partes íntimas dessa criança. E que ninguém pode tocar ali, só ela. E o papai e a mamãe, no momento do banho, né? Ou alguém ali da casa que ajude essa criança no banho. Por quê? Se a criança souber que só ela pode tocar ali e alguém estranho tocar, ela vai contar para os pais, né? Se houver um incentivo. Então é importante desde a infância. E quando a criança ela aprende sobre a sexualidade em casa, ela não busca na rua na adolescência. Ela não busca conhecimento na internet ou com o coleguinha da escola. E você também tira aquela questão do gelo, né? Que todas as crianças, os adolescentes começam a ter, quando começam a criar os pelos, as meninas começam a buscar. As meninas são obrigadas a buscar a mãe por conta do sangramento, Uhum. mas ali já começa já um distanciamento, né? Dúvidas, né, vergonha. Os adolescentes, eles sofrem muito. Claro, alguns eles são mais abertos, vão lá, contam para a mãe, para o pai, enfim, mas alguns adolescentes sofrem muito nesse momento, porque é um momento que o corpo ele está em fase de desenvolvimento, né? Então eles acham que se não é igual do colega ou da coleguinha, não é o Alguma coisa errada. correto, está errado. As meninas, elas principalmente as meninas, elas pensam que vulva é tudo igual e a vulva de cada mulher é única, né? Os meninos, às vezes, eles têm um pouco de vergonha, porque o pênis é um pouquinho torto, e aí eles acham que isso é um defeito. Então, tem também um sofrimento aqui. E até na questão mesmo de se conhecer, de se identificar, de ser alguém, né? De se reconhecer como um ser também. É muito importante, então, falar de sexo em casa, principalmente. Mas, infelizmente, a nossa sociedade ainda está muito longe disso. Quando você começa a descobrir, ou qual é o momento que o teu público-alvo começa a te procurar? E aí, quem são o teu principal público-alvo? Eu não atendo crianças, tá? No meu consultório, eu não atendo crianças. Eu faço trabalho em escolas com o pré-escolar, por exemplo, né? Faço lá, construo, então, com as crianças, o semáforo do toque, que é um boneco, coloco a criança deitada e a gente desenha ao redor deles um boneco, um menino e uma menina. Coloca lá na parede e aí eu ensino para eles onde é que eles podem ser tocados. Eles colocam um círculo verde, cabeça, mão, né? Onde eles têm que ficar atento, eles colocam um círculo amarelo, a coxa, aqui no ombro, né, que vai chegar perto do seio. Onde eles não podem ser tocados, eles colocam um círculo vermelho. E aí, claro, vai os seios da menina, a genitália feminina, do menino também, né? O ânus, então, e aí a boca. Então, eles já sabem. Aí eles aprendem muito fácil. Criança aprende muito fácil.
Esse é o trabalho que eu faço com criança, mas atender no consultório eu não atendo. Também já fiz esse trabalho em São Paulo, na clínica Bem-TV. É uma clínica de especialidades para síndrome de Down. Incrível. Que é como criança, como ensinar para as crianças, né? Mas, então, assim, criança eu não atendo no consultório, faço esse tipo de trabalho na escola. Eu atendo a partir de adolescentes. Os pais querem que o filho ou a filha tenha informação, mas eles não tiveram essa conversa quando eles eram adolescentes, eles não sabem como entrar nesse assunto. Eles não têm, se eu não tenho coragem, eu não consigo falar isso para o meu filho, a gente não tem tanta abertura. Então, eles levam no consultório, pagam uma consulta de primeira conversa, e aí eu converso com esse adolescente, eu tento deixar ele bem à vontade, como se fôssemos colegas, e conto algumas coisas, mostro outras coisas, né? Falo da prevenção, das coisas que podem acontecer, enfim, desde gravidez, de ISTs, várias coisas mesmo. E aí esse adolescente ele sai dali mais esclarecido. E o interessante é que teve uma mãe que falou para mim que levou a filha no meu consultório para essa primeira conversa porque ela queria muito a primeira vez, porque todos os coleguinhas já tinham feito. E aí quando ela chegou em casa, ela disse para a mãe que ela não estava pronta. Né? Então, quando o adolescente ele tem informação, ele sabe a hora dele, ele sabe se ele está pronto ou não. Não é simplesmente para descobrir. Pô, bacana. É assim, eu tenho dois adolescentes em casa, né? O meu filho biológico que mora com a mãe e o meu enteado, né? Dois de 13 anos os dois. Meu filho, ele mesmo morando longe, algumas coisas ele conversa comigo. Ó, ele teve um negocinho no pênis, ele comentou. Quando começou a ter algum desenvolvimento, ele comentou. Ele tem essa propensão. Eu não tenho elevado esse ritmo de conversa mais comumente. Como é que você me orientaria, e até o, o espectador que está vendo, a ter esse primeiro contato, né? No caso, eu já tive o primeiro contato com meu filho, mas meu enteado, ele até tem uma certa abertura, eu não tenho essa dificuldade para falar, não. Mas assim, qual a idade e que já posso ser um pouquinho mais explícito com algumas primeiras informações? Quando o adolescente chega ali 11, 12 anos, já dá para falar no assunto, mas aí você vai perceber, né, a evolução desse adolescente, se ele é mais maduro, se não é, se tá na hora, né? Mas o que eu digo para você? Primeira coisa, então, eu não sei como chegar. Pergunta para ele, para esse adolescente, o que ele sabe sobre sexo? O que você sabe sobre sexo? Ele vai te dizer. Eu sei que sexo é isso, que sexo é aquilo. E aí, nesse momento, então, você começa a fazer as correções, né? Dizer se ele está certo ou não e dar alguma informação que você acha necessário. Claro, não precisa escancarar tudo, enfim, mas trazer para ele conhecimento e informação para ele saber, né? Como se prevenir, como se proteger. Tanto para o menino quanto para a menina. A menina, geralmente, ela vai falar para a mãe, então, da primeira menstruação, né? E aí, algumas mães já têm essa consciência que tem que informar, que tem que dizer, prevenir, mas 11, 12 anos para ter a conversa, né? Se a criança chega lá, de repente, com uma pergunta, né, sobre sexo, aí, dependendo da idade, você vai saber o que falar, né? O que falar. A tua especialidade também orienta nessa parte de sexualidade especificamente ou não? Na identidade de É, gênero? Sim. você dá, por exemplo, o pai tem uma dúvida, o pai e a mãe têm dúvida sobre a sexualidade porque não houve abertura, Uhum. né? Do filho, o filho tá com vergonha, ou coisa do tipo. E aí você também ajuda nesse sentido? Então, o que eles fazem? Eles marcam uma consulta comigo, um adolescente. O que eu tento fazer? Escutar esse adolescente e tentar deixar ele falar. Eu uso o método que a gente usa na psicanálise, né?
quando a gente lá deixa o paciente falar e ele vai reconhecer aquilo que está causando sofrimento nele. Então, eu deixo esse adolescente falar, né? Ele vai me contar e ele vai me dizer as coisas, até a gente chegar a uma conclusão já. Precisa de um acompanhamento com psicólogo, precisa de um acompanhamento com psiquiatra, porque quando você... tem gente que pensa assim, eu me identifico com tal gênero e é isso, vou mudar de sexo, assim, da boca para fora. Não, precisa de um acompanhamento, né? Psicológico, psiquiátrico, talvez hormonal, né? Dependendo do caso. Às vezes de um ginecologista, de um urologista. Precisa fazer toda essa questão, ter todos esses cuidados, né? Até porque tem adolescente que às vezes entra no modismo. Tá? Hoje tem muito. Os meus colegas são, os meus amigos fazem, eu também vou fazer porque eu quero pertencer àquele grupo, quero pertencer àquela turma, quero me sentir membro. Mas às vezes não é isso que o adolescente quer. Tá? Eu já tive caso no consultório que quando chegou em determinado tempo lá de consulta já, de terapia, o adolescente falou para mim, não, é que todos os meus amigos são. Então, a questão era, eu quero pertencer a um grupo, né? Não era E, aquilo no que ele caso, queria. a mudança de sexo, na realidade, se não tivesse todo esse aparato, né, ao Preparo, seu apoio, redor, né? ele é uma ida sem volta, né? Uma Não ida tem o sem que falar. volta, isso mesmo. Uma ida sem volta, não tem como mudar, né? Existem, claro, cirurgias incríveis, magníficas, né? Para mudar o sexo hoje, mas por isso que tem que ter o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né? Com com ginecologista, urologista, com endócrino, por quê? Tem que ter plena consciência do que quer. Não, é isso. As cirurgias bariátricas, por exemplo, minha esposa é bariátrica, e muitas das pessoas que fazem bariátrica já tem que passar por uma série de questões, porque Já faz um muda, acompanhamento, faz né? todo um acompanhamento, porque você também é uma ida sem volta, né? É. Até, inclusive, assim, se você já tem uma saúde debilitada, você vai debilitar ainda mais, né? De alguma forma, né? Porque você tem que mudar de fato de uma conduta. E imagina uma mudança dessa natureza. E como é que, assim, os pais, né, veem o trabalho, o seu trabalho, né? É, assim, enquanto ajuda na questão familiar, né, de filhos, né? E assim, você já identificou também problemas, o cara falar levar o filho lá e tal. E aí acabou que você descobriu que tinha coisa, era um pouquinho mais embaixo, né? Tinham problemas Sim. familiares maiores. Às vezes é só para ter o confronto. O meu pai é preconceituoso com isso, então eu vou afrontá-lo dessa maneira, tá? Às vezes tem casos assim, tá? Claro, como tem casos, como eu já falei, que o adolescente realmente sofre com aquilo, né? Mas tem vários casos. Claro, eu não atendo nenhum adolescente sem os pais, né? Sem os pais me procurarem, assinarem o documento, né? Claro, não, mas tem muita questão ali, tem questão de querer afrontar a sociedade, né? De transgressão, de contrariar os pais, do modismo, e tem aquele que sofre, aquela que sofre mesmo, porque realmente é a condição. Você acha que a educação regular nas escolas, ela peca um pouquinho nessa questão? Até, inclusive, recentemente, se falou muito, voltou, né, nessa questão do kit gay por conta da questão Uhum, da da política ali, né? política, né? Mas, assim, eu acredito que, como você já faz um trabalho educativo, Uhum. eu realmente acho que uma série de outras questões, além do sexo, tem que entrar nas escolas. Precisa, Montanha. Informação é tudo. E os jovens, os adolescentes, onde é que eles buscam esse tipo de informação? Um vídeo pornô.
E aí começa as comparações. Porque é a mesma coisa o casal, né, que se vicia em vídeo pornô. O adolescente, ele busca informação ali, qual é o parâmetro dele? Então, para um tamanho de pênis, para uma cor de vulva, para uma duração, né, do ato sexual. Geralmente é no filme pornô e com os colegas que ele busca É informação. porque, assim, esse conteúdo que a gente está gerando aqui não é gerado regularmente, né? Não, E até um conteúdo um pouquinho mais, vamos dizer assim, abrangente, mais profundo, né? Falar sobre isso, isso, isso. Não tem. A pessoa ou tem que pagar, ou ela tem que pagar assim na internet, né? Ou uma consulta, né? não, a educação sexual é muito importante. Eu acredito, na minha opinião, as escolas deveriam oferecer. Claro, não precisa ser algo assim, né, elaborado, tal, mas aquela questão da prevenção, que isso fica hoje a cargo dos professores de ciências e biologia, né? Que eles têm que se adaptar, se adequar para poder levar um pouquinho de informação para os alunos. Então, assim, se tivesse alguém preparado nessa área, seria muito mais interessante e a preparação seria outra, né? E pelo que você falou, eles vão dar aquela matéria ali, uma determinada ponto do ano, ou um ano específico, né? Uma parte, não é uma coisa Não, continuada. não Porque isso aí, a precisa. educação é uma coisa de constância, né? Pode pegar lá cada turma, como o prezinho, a gente faz a construção do semáforo. Mais primeiro, segundo ano, né, do Fundamental 1, pode fazer um outro tipo de trabalho. E assim vai, sétimo, oitavo, nono, né? A educação sexual ela nunca termina, na verdade, né? Você falou muito também da questão do autoconhecimento, né? Você falou das sugestões. Você valoriza que a máxima desse conhecimento pessoal da pessoa com a questão da masturbação? Uhum. Você acha que é uma coisa. Como é que você vê a masturbação? Seja feminina ou seja masculina? É importante, porque se você não conhece seu próprio corpo, como é que vai ser? Se você não tem controle do seu próprio corpo, né? Quando é que vira um problema? Quando vira um vício. Quando você não tem mais controle daquilo, ou quando você deixa de fazer outras coisas, Até troca o né? sexo por Para isso, né? estar todo momento se tocando, ou em lugares inadequados, quando você perde, né? O tino, não, já tá. Aí vira um problema, mas a masturbação em si, ela é muito importante, principalmente para nós mulheres, que temos uma dificuldade maior de chegar ao orgasmo, né? Por que que isso acontece? As pessoas pensam, é porque a mulher não pensa em sexo. Não, não é isso. O homem, para acontecer a ereção, ele precisa de 70 a 90 milímetros cúbicos de sangue para acontecer a ereção peniana. A mulher, para acontecer a dilatação do canal vaginal e a lubrificação, ela precisa de 500 milímetros. Então é muito mais tempo. Vocês, homens, precisam de poucos minutos, né? A mulher, ela precisa de no mínimo 20. Então, essa questão de conhecer o próprio corpo é importante para nós mulheres por isso, saber onde gosta de ser tocada, como gosta de ser tocada e conversar com o parceiro, dizer parceiro, olha, eu gostaria que você fizesse dessa forma, ou eu não gosto quando você faz dessa forma, é importante. Você vê também que, assim, é, essa questão dessa falta de diálogo mesmo, né? Porque, assim, como eu falei para você, eu não lembro de ter conversado com as parceiras anteriores dos meus casamentos sobre sexo. Eu não lembro disso. A gente só praticava. E eu nunca soube se eu Se era me. bom ou não, né? Para mim sempre era bom. Mas Para ela. para ela, Você nunca. eu comecei a valorizar isso muito tarde até. Então, mas por que as mulheres se submetem tanto a essa posição? Eu acho que você vê também essa questão de machismo. Montanha, é que a gente tem que pensar o seguinte: são séculos e séculos e séculos de repressão sexual feminina.
né? A gente tem que voltar lá no período da agricultura, né? Depois, quando começou a questão da igreja, né? Controlar as pessoas, e aí a igreja traz essa conotação de que o sexo é sujo, que é pecado, que é só para procriação, né? Muita Então, crença. meu Deus, você não vai desconstruir isso que foi criado durante séculos e séculos e séculos em um século só. Vão muitos outros séculos para desconstruir isso, para fazer essa desconstrução. Mas o que temos ainda hoje? Eu encontro muito no consultório que chega muito para mim. A mulher ela não consegue sentir prazer porque ela não se toca, claro, ela não conhece o próprio corpo, então ela pensa que o sexo é sujo, que o sexo é só para procriação, que se ela gostar de sexo, ela está sendo, além do pecado, ela vai ser uma vagabunda, tá? Tem toda essa questão ainda desse preconceito, né? Antigamente, alguns séculos atrás, o homem ele podia ter então a mulher em casa para procriar, para ter os filhos, e o prazer era na rua. Né? Temos também essa questão. Então, assim, é muito difícil você desconstruir de uma hora para outra uma crença que vem enraizada há séculos e séculos. A mulher, ela, né, foi muito, digamos assim, deixada para trás nessa questão do prazer, né? Quando é que vai se pensar um pouco mais no prazer feminino? No período que surgiu a pílula anticoncepcional, na década de 60. Que aí, então, pensou-se então no sexo para a mulher como prazer, né? E muitas mulheres obtêm o prazer pleno, assim, na partir depois dos 40, né? Eu acho que, A idade da assim, loba, né? é, Por que que acontece isso? Você sabe? Antigamente, a idade da loba era dos 30 aos 40, né? Depois passou dos 35 aos 45 e hoje é dos 40 aos 50. Olha que coisa maluca. Por que que isso acontece? Porque a gente começou a ganhar um tempo de vida um pouco maior, né? Com essa questão da qualidade de vida também, do cuidado com a saúde, né? A mulher, ela ganhou aí nas últimas décadas 30 anos de vida. Antigamente, se você parasse para pensar, dificilmente uma mulher chegava aos 60, né? não. Então, também não passava pelo aquele período da menopausa, né? Por isso tem muito pouco estudo ainda sobre isso. Mas hoje, a mulher de 40 aos 50, que hoje nós dizemos então que a idade da loba é dos 40 aos 50, é um momento que a mulher ela tá bem com ela mesma, né? Muitas vezes ela se conhece, ela conhece o próprio corpo. Você também avalia, dentro desse raciocínio, que algumas questões, até financeiras, Meu Deus, a a realização realização dela profissional e profissional. financeira é muito importante não só para a mulher, para o homem também. Mas voltando aqui nessa questão da idade da loba, a mulher ela está empoderada, ela conhece o próprio corpo, ela está num momento de bem com a vida, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela deseja, ela sabe também o que ela não quer. Então, esse momento da idade da loba, a mulher ela tem mais prazer porque ela também está bem com ela mesma, né? Claro, e aí tem a questão hormonal, que também tem ali uma mudança, né? Como tem na menopausa, que a gente perde um pouco o desejo, também pode ter um pouco a mais de desejo, mas é a realização mesmo, né, nesse período. É, essa questão também de fantasias, né? Como é que você vê essa questão das fantasias? Hoje, as mulheres, até com a questão de se fazer, você produzir vídeo, né? Você mesmo produz seus Sim. vídeos. Então, se tem muita coisa tem muito conteúdo próprio, as pessoas fazem, postam na internet, viraliza. Então, as Vídeo mulheres. caseiro, né? E as próprias modalidades, né? O swing, a questão do. BDSM? O negócio como é que é o nome agora? O negócio. Eu esqueci o nome mesmo. Que você machuca a pessoa e você. Então, são os adeptos de BDSM, né? O que Isso. que é o BDSM? O B de bondage ou bandagem, né? Que são as ataduras, as amarras. É pessoa que tem prazer em ser amarrado ou amarrar alguém, né? B.
D. Ih, Lili, acho que você é nessa parte aí. D, então, de disciplina, né? A pessoa, ela tem prazer em disciplinar o outro ou em ser disciplinado, ser castigado por alguma coisa. Então, B, D. S vem de sadismo, tá? Na verdade, vem do Marquês de Sade, que era um marquês que escrevia contos eróticos voltados a causar dor ao outro, né? Ele tinha prazer. E o Marquês de Sade, ele passou muito tempo internado em hospícios, né? Porque antigamente, quem tinha esse tipo de desejo era considerado louco. E aí, né, B, D, S, M, que é de masoquismo, que é a pessoa que tem prazer em sentir dor, vem de Sacher-Masoch, que era um austríaco, que também escrevia contos eróticos relacionados a sentir dor. Então, B de ataduras, bondage, né? D de disciplina, S de sadismo, de causar dor, né? E M de masoquismo, que é o sentir dor, BDSM. Isso ficou muito, veio muito à tona com a questão do filme 50 Tons de Cinza, Sim. né? Mas eu vou te dizer que isso é muito mais antigo. Marquês de Sade e Sacher-Masoch são lá do século XVIII. Então, claro que isso ficou mais escancarado agora, mas isso já vem de muito tempo. Nos Estados Unidos, na década de 70, já tinha casas especializadas no BDSM. Mas, na verdade, a questão também da internet populariza também as coisas. Internet, né? E você, porque assim, você tinha pouco acesso até a pessoas que gostavam a questão mesmo do swing, A maioria né? não conhecia, né? As pessoas estão mais próximas do que a gente. Eu, particularmente, não conheço ninguém. Mas elas estão mais próximas do que a gente pensa, porque tá muito perto da gente. A maioria das pessoas não conhecia. Com a chegada, então, da internet, né? Com esse avanço das telecomunicações, é um piscar de olhos, né? Para você disseminar alguma coisa. Mas como é que você vê essas fantasias? Essas são saudáveis? Como é que você vê na perspectiva de uma... De um casal. é, Quando os dois estão de acordo, né? Porque não adianta só um querer, o outro ser obrigado ou fazer para agradar o parceiro. Não. Quando os dois estão de acordo, quando é prazeroso para os dois e quando não chega num limite que traz algum problema, né? Ou algum tipo de dor emocional permanente, algum momento que machuque de verdade a pessoa, estando os dois de acordo, sendo prazeroso para os dois, não tem problema algum. Agora, quando é que passa a ser um problema? Quando um dos parceiros ultrapassa o limite. Porque sempre tem um limite, tem um acordo. Pode até tal ponto. Existe uma palavra-chave para parar, né? Então, quando um dos parceiros começa a ultrapassar o limite imposto pelo outro, ou quando esse parceiro faz sem o outro consentir. Isso é problema. Mas quando o casal está de acordo, quando é prazeroso para os dois, não tem problema algum. Você já chegou a se deparar com uma situação de pessoas que decidiram por um swing ou colocar alguém no circuito do casal? Vamos trazer mais uma mulher ou vamos trazer mais um homem para fazer aquela questão. E Para aquilo apimentar o desandou. relacionamento? Aquilo desandou. Já. É engraçado porque, assim, às vezes o casal, ele pensa que nada contra, né? Eu acho que se o casal tá de acordo, querem trazer uma outra pessoa ou visitar uma casa de swing, então, para trazer algo a mais para o relacionamento, tudo bem. Só que tem que fazer isso muito consciente. Porque tem casal que pensa que vai fazer isso e vai melhorar o relacionamento e é o contrário. Mas Tá? você até assim, só para traçar uma situação, você acha que o casal tem que ter um perfil assim, os dois têm um nível assim de maturidade que vai dar certo. Hoje não tem como você medir.
Não entendi a tua pergunta. Como assim? De maturidade Para pro sexo? De desejo? não, Enfim? para as Pras consequências do que. consequências? Para as consequências. Quando você quer entrar nesse mundo de swing, de BDSM, você tem que estar preparado para isso, para as consequências também, né? Então, geralmente, quando acontece, o casal, ele entra em comum acordo. Geralmente, às vezes, quando essa questão de trazer uma terceira pessoa ou de ir para uma casa de swing, às vezes tem um arrependimento, mais das partes femininas, tá? Mas geralmente os dois vão porque os dois chegaram ao acordo que aquilo seria interessante e tal. Talvez se arrependem, né? Às vezes não. É que assim, realmente existe uma situação, e mais na ficção, né? Que a gente não sabe, você lidar mais com essa questão. Uhum. Então existem as curiosidades de como é que seria o dia a dia dessa pessoa. Mas é a mesma coisa também, por exemplo, quando o indivíduo não coloca uma terceira pessoa, mas trai, né? Mas trai. Mas trai. Eu entendi agora a tua pergunta. A maturidade de lidar com aquilo depois, é isso Sim, que você quer dizer? isso. Tem que ter maturidade, porque se não tem maturidade, desanda. Porque assim, quando você decide trair, a consequência daquilo A ali consequência vai daquilo ter. ali é muito grande, Você né? vai ter consequência. Se você pode ser descoberto. Você pode nunca ser descoberto, mas um dia, se for, aquilo ali vai marcar tua vida, tua família, para Pode sempre. mudar tudo, E né? eu acho que é a mesma coisa É a com mesma coisa. com essa tomada de Agora eu decisão. entendi a tua pergunta. Não, para essa tomada de decisão, você tem que saber que vai ter consequências, seja ela boa ou ruim, né? Então tem que estar preparado, tem que saber que algo pode acontecer ali, né? E na dúvida, o que faz? Como assim, na dúvida de Na quê? dúvida, apareceu a oportunidade. Tem isso, Quero tem muito, aquilo. mas não tenho certeza? É, Não faz. na dúvida. Na dúvida, não No faz. futebol, quando o pessoal fala que o impedimento, na dúvida, Na deixa passar. dúvida, No caso aqui. deixa passar. Maravilha, maravilha. A conversa é muito boa, o tempo vai embora, né? Eu queria muito agradecer, mas quero deixar que você converse com aquela câmera ali. Já estamos falando, acabando. Nem falamos das disfunções, você da não acredita, sexo na terceira idade, né? Você acredita? Assim, vou pedir para você dar um apanhado geral, né? Mas principalmente vender o teu peixe, né? Você faz alguns atendimentos online, você faz. Faço. Então, assim, a gente está aqui no Rio, mas ela atende da onde ela quiser remotamente. A maioria dos meus pacientes são online, tá? São de São Paulo também, né? Maioria de fora. Então, eu trabalho, então, toda essa questão que a gente já falou, dos adolescentes, trabalho com terapia de casal, tá? Terapia sexual de casal, quando o casal, às vezes, chega no momento da relação que não tem mais desejo, que não estão mais se acertando, mas ainda se amam, querem tentar salvar o casamento. Faço também esse trabalho de terapia de casal, então, terapia sexual, né, de casal, individual também. Trabalho também na questão das disfunções, né? O que é uma disfunção sexual? Quando algo não está funcionando como deveria, algo dentro do ciclo da resposta sexual. O que é o ciclo da resposta sexual? É o desejo, a excitação e o orgasmo. Para acontecer a excitação e o orgasmo, você tem que ter desejo. Se não tiver, não acontece, né? Então, nós temos aqui esse ciclo. A gente trabalha com esse ciclo. Tem outras pessoas que trabalham, né, com desejo, excitação, platô e orgasmo, resolução, que é o momento depois. Mas, geralmente, desejo, excitação e orgasmo. Quando algo nesse ciclo não está funcionando, a gente diz que há aqui uma disfunção. E a gente vai... Quando que eu caracterizo uma disfunção? Quando ela está acontecendo em pelo menos 75% das vezes que eu tenho relação, ou em 100%, ou há mais de 6 meses. Então, aí a gente vai ver o que é essa disfunção. No homem pode ser uma disfunção erétil, uma disfunção da ejaculação, que aí pode ser ejaculação retrógrada, ejaculação precoce, a falta de ejaculação, e tem várias outras. A mulher
falta de desejo, falta de lubrificação, dor ao coito, vaginismo, dispareunia e muitas outras. Então, trabalho toda essa questão, várias outras disfunções também. Na questão da menopausa também, né? Faço esse trabalho com as mulheres que estão nesse período, claro, junto com uma endócrino, né? Que tem uma endócrino que a gente trabalha juntas. Na questão da terceira idade também, porque as pessoas pensam que o sexo acaba na terceira idade e ele não acaba. O que muda ali é a frequência, né? A quantidade, mas ele não acaba, ele continua. E na terceira idade, o que é importante é que o sexo, às vezes, nem é pelo prazer, pelo orgasmo, né? Pela questão do toque, do sentimento de estar ali. Ai, que bacana. Eu até perguntar aqui o seguinte: qual que é a diferença, você como profissional sexóloga, para um urologista? Qual é a diferença principal? O urologista e É, o e ginecologista, eles ginecologista. são médicos, né? Eles fizeram medicina primeiro, então eles tratam a parte fisiológica, física, orgânica, né? Como o endócrino, que trata a parte hormonal. Eu sou sexóloga, eu trato a parte psicológica. Porque muitas vezes as disfunções, elas têm origem psicológica. Então, quando o paciente chega para mim, eu preciso descartar a possibilidade fisiológica, orgânica, né? Preciso pedir que ele procure um ginecologista ou urologista. Depois, então, eu descarto a questão hormonal, peço lá os exames hormonais, vitaminas também. E aí, se não tem nenhum desses dois problemas, aí é comigo. Mas é assim, mas os teus clientes, eles são oriundos de uma visita ao urologista e se descobriu que não, o problema não é lá, ou foi Geralmente o eles vêm contrário? para mim primeiro, tá? Ah, eu tô com um problema tal. E aí, o que o bom sexólogo tem que entender? Eu não posso tratar um paciente sem ter certeza do que ele tem. Então, se ele vem para mim primeiro, eu peço para ele procurar um médico de confiança, pode ser um clínico geral, um urologista, ginecologista, vai depender da situação. E também fazer a questão dos exames, né? Dos hormonais ali, vitaminas. Se estiver tudo ok, é comigo, né? Se tiver alguma alteração fisiológica ou hormonal, aí então eu peço para que ele procure o médico primeiro para depois a gente entrar com o tratamento das terapias. É engraçado que também tem alguns pacientes que eles vão no urologista, no clínico, né, o ginecologista, e chega lá, o problema não é lá. Então também tem indicação para mim. Aí eles vêm para mim por indicação. Olha que bacana, que bacana. Então, olhando aquela câmera ali, dá sua mensagem para as mulheres, para os homens, e até para os adolescentes, no Os modo geral. adolescentes, né? Primeira coisa que eu preciso dizer, então, conheça o seu corpo, né? Saiba aquilo que você quer, saiba dizer não também, é muito importante. Saiba dizer o que gosta, ou como gostaria que fosse. Busque conhecimento, busque qualidade de vida. Está com algum problema? Ah, eu acho que está acontecendo determinada situação. Procure um médico, faça a questão de todos os exames, como a gente já falou. Se não for, então nada físico, orgânico ou endócrino, procure um sexólogo, vai tirar sua dúvida. Ah, mas eu não sei se é caso para um sexólogo. Só vai saber se você marcar uma consulta, né? Você vai tirar aquela dúvida, ah, eu tenho uma dúvida, acontece isso, aquilo. Marca uma consulta, não precisa ser comigo, né? Existem vários sexólogos, mas o importante é você buscar alguém que seja capacitado para tratar daquele seu problema ou então te dizer que você não tem um problema. Porque às vezes a pessoa pensa que tem um problema, mas ela não tem, tá? Às vezes ela está passando por um momento de estresse, um momento complicado na vida, e aí ela acha que ela está com algum tipo de problema sexual e não é só um momento. A gente falou sobre sexo, sexologia, sexualidade ao longo No da ciclo da vida, vida. do ciclo da vida, e a gente acabou mapeando um pouquinho, se prendeu um pouquinho mais nos adolescentes, mas a gente mapeou um pouquinho. Qual é desse ciclo que você mais tem que ter atenção? Tem que cuidar. É.
Eu penso que, no início, na adolescência, né, tem que tomar muito cuidado, muita informação, é muito importante. E também, na terceira idade, eu acho muito importante o conhecimento, porque as pessoas elas pensam que o sexo acaba, né, depois da terceira idade, e às vezes elas deixam de viver uma vida de buscar um relacionamento ou de ter, relação sexual, porque elas acham que aquilo é errado, que para a A minha idade mãe, por dela, né, exemplo, meu pai morreu com 56 anos. morrer jovem. E minha mãe veio morrer há 2 anos, 3 anos atrás, com 78. Eles tinham uma diferença de idade, mas minha mãe ficou pelo menos uns 15 anos, né, solteira, né? E minha mãe, eu sempre falou, eu sempre fui muito namoradeira quando eu era mais nova, casou até tarde por conta dessa questão Uhum. de ser muito namoradeira, mas eu nunca me perguntei por que que ela nunca procurou alguém, né? Isso aí é muito comum É até, muito comum. inclusive. Qual é o recado que você deixa para essas mulheres? Porque até para a continuação da vida delas, no modo geral, um relacionamento, seja duradouro ou até circunstancial, vai dar um frescor de vida, né? Quando você tem alguém que você se sente amada, desejada, né, é tão importante aquilo para tua vida, para tua evolução como pessoa, para o teu bem-estar, para as tuas realizações pessoais, é muito importante. Ah, mas eu não quero alguém, eu gosto de ser uma pessoa sozinha, eu curto a solitude, né, não me sinto só. Então tenha prazer com você mesma. Conheça o seu corpo, né? Os benefícios do prazer do orgasmo são muitos, tá? Desde alívio de dor de cabeça, de estresse, melhora da pele e várias outras coisas. O humor eu sei que é. Pro humor, então, né? Sabia que tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos que com mulheres de acima dos 70 anos e 11% delas afirmaram se masturbar pelo menos uma vez por mês. Olha que interessante, a gente pensa que a pessoa envelheceu, acabou, né? Mas não, é que para nós essa questão ainda é muito, né? Tem que ser muito trabalhada, mas se tocar, se conhecer é muito importante, principalmente para nós mulheres que tivemos tantos séculos de repressão, né? Não, mas acho que para o homem também tem esse tabu. Não, não é o tabu, mas se o homem, o homem não, o adolescente, o pessoal que está ali no meio, que circula naquele meio, ele sabe que ele se masturba, ele já tem uma conotação em cima disso. Mas, Montanha, que eu vou te dizer, o menino quando ele começa a se tocar, ele começa a se descobrir, ele começa a saber quanto tempo ele consegue segurar, e é assim que ele treina, e é assim que ele vai, até ele conseguir sair com alguém, né, tal. Mas o treino é através da masturbação. E aos olhos da sociedade, a masturbação para o menino é comum. Mas aos olhos da sociedade, a masturbação para a menina, para aquela adolescente, é um absurdo. Mas como é que ela vai se conhecer se ela não se tocar? Então, assim, é necessário que o menino se toque para se conhecer, mas a menina ela não pode se tocar para se conhecer, É machismo. né? Então, assim, é triste a gente pensar nisso. É a mesma coisa o menino quando ele tá crescendo, ele sai lá só de cuequinha, né? Ai, que bonitinho, ele faz xixi em qualquer lugar. Ai, já sabe fazer xixi sozinho e tal. A menina, a mãe, ela tá sempre, senta, fecha suas pernas, pelo amor de Deus, e não sei o quê, olha os modos, né? Então, é desde esses momentos, assim, que a mulher, ela vai tendo aquela repressão, né? Que é errado. Eu costumo dizer que assim, os homens eles nascem para fazer as mulheres infelizes. Livres. Homens nascem Porque o livres. cara, ele fala, você ele vai divisionar a vizinha, vai comer todo mundo, e não sei o É o quê. Aí pegador. quando casa, ele vai refletir aquilo. Ele vai refletir aquilo. E a questão o homem, se ele sai com todo mundo, ele é o pegador. E a mulher? A gente sabe que. Você. Comenta aí, comenta Eu aí. não estou defendendo aqui que a mulher deve sair com todo mundo. Não, não é isso. Se ela tem consciência do que ela quer, se ela é maior de idade, se ela sabe, né, o que ela deseja, não só por fazer, ou só para agradar alguém, ou só por obrigação. Porque ela quer sentir o prazer. Por que não?
né? A gente tem que começar a mudar esse tipo de pensamento, né? O prazer, ele foi feito para os dois. A única função do clitóris é o prazer. Se não fosse para isso, para que Deus colocou lá? É verdade. Né? Ele só tem essa função. Não tem nenhuma outra. Deixe seu telefone, seu contato, suas redes Minhas sociais. redes sociais. E fica ligado que ela vai mandar, ela vai fazer live, ela vai fazer conteúdo direto. É uma pena que o tempo é curto, tem tanta coisa pra gente trazer, tanta coisa pra gente conversar, né? Não conversamos nem isso aqui. Mas aí fica um gostinho de quero mais, fica né? um gostinho de quero mais. As minhas redes sociais, então, pode procurar de duas maneiras. Sexóloga, Silvana News, já vai aparecer. Digitou sexóloga, já vai aparecer. Ou se não, Sil_News, né? Também. Meu telefone, então, é 48 98807 5513. Pode repetir. 48 98807 5513. E tem também o Facebook, claro, né? Que é o mesmo que o meu Instagram, que é Sil News. E o meu consultório, então, eu atendo tanto no consultório físico, em casa, presencial, eu tenho um consultório na minha casa, quanto online, tá? Atendo qualquer parte do Brasil, qualquer lugar. Até outro dia, um cara da Suíça, um brasileiro que está na Suíça, entrou em contato comigo. E aí a gente teve uma conversa e tal, eu pedi uns exames para ele, e aí ele vai vir para o Brasil, vai fazer esses exames, daí a gente vai fazer um... Maravilha, rompendo as Rompendo fronteiras. barreiras. Maravilha, obrigado mais uma vez por Eu que te estar agradeço conosco. pela oportunidade, pelo A convite. gente tá em contato semanalmente, ela tá presente nas minhas lives, quase todas as minhas lives ela tá presente. A gente já fez uma live memoráveis também. Então, assim, não vai. Essa questão de sexologia não vai parar por aí. A gente vai ter conteúdo. Ela estiver no Rio, Tem a gente muito grava de assunto. novo. Se acontecer de eu ir, porque tá estressando, tá aparecendo muita demanda em Santa Catarina. Ontem eu fiz uma live com uma pessoa de lá, na área Que do. legal. Da área do offshore. E foi bem bacana, bombou também a live. E assim, o futuro a Deus pertence. Quem sabe a gente não vai lá Quem gravar sabe, lá. né? Quem sabe. Gente, beijo para todo mundo. Muito obrigada, Montanha, por me convidar. É muito importante trazer informação para a população, né? Teríamos muita coisa para conversar. É uma pena que o tempo é curto, mas só essa questão de trazer informação, não importa se é para 1, para 5, para 10 ou para 1000 pessoas, mas trazer um pouquinho de informação para as pessoas, para mim, é importante. Maravilha. Esse foi o Monte Webcast com Sil News. Deixa aquele like, comenta se tiver alguma dúvida, pode Me usar procurar aí. nas redes sociais, Eu vou perguntar, que repassar eu para sempre ela. respondo, tá? Maravilha. E eu vou deixar também as redes sociais dela na descrição do vídeo, tá? Você tem projeto pro YouTube? Sabe que o pessoal fica me falando, você tem que fazer um canal no YouTube e começar a fazer algumas coisas, mas me falta tempo. Como eu tenho que dividir a minha vida entre a escola, né, que eu ainda sou educadora, eu ainda sou professora, e o consultório, o tempo que me sobra é muito curto. Ó, eu vou dar. Mas eu tenho projeto sim. Vou te autorizar, se você criar o canal, a utilizar esse conteúdo no seu canal lá. Pode ficar à vontade, porque aqui tem muito conteúdo bacana. Esse foi o Monte Webcast de hoje. Fica com Deus, um beijo do Pesadão. Beijo, gente.